Quantos estão contentes por celebrar a Santa Ceia? E eu quero trazer uma palavra que justamente tem a ver com esse momento. E o título dessa mensagem é Discernindo o Corpo de Cristo. Discernir o Corpo de Cristo. E o versículo base para essa mensagem se encontra em 1 Coríntios 11, o versículo 28, diz assim a palavra: Examine-se, pois a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. No 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Fecha seus olhos, eu quero orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui para receber a Tua palavra. E a Tua palavra, Pai, é viva e eficaz. E ela penetra, Pai, na divisão da alma, das medulas, do espírito, para discernir. Então nós te pedimos agora, Pai, fala conosco, que eu me esvazie para que o Senhor me encha, que eu diminua para que o Senhor cresça, e a Tua palavra possa alcançar os corações férteis, com terra fértil, para dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Tira toda a distração, toda a preocupação, tudo aquilo que possa nos impedir de Te adorar e ouvir a Tua palavra. Porque eu quero, Pai, e desejo que essa palavra transforme nossas vidas em Teu nome. Nós Te agradecemos e o povo de Deus diz: Amém. Queridos, discernir o corpo de Cristo é reconhecer que quando nós participamos da ceia, nós não apenas compartilhamos o pão, não apenas compartilhamos o vinho, mas estamos unidos em comunhão com o corpo espiritual de Cristo, que é a família de Deus. Amém? Nós somos famílias de Deus. E sabe, queridos, nós não nos reunimos aqui no domingo só porque frequentamos o mesmo lugar. Não é isso. Mas porque pertencemos à mesma família. A família de Deus. Se eu chamo a Deus de Pai e você chama a Deus de Pai, nós somos o quê? Irmãos. Amém? Olha para o seu irmão aí e diz assim: nós somos irmãos. Sim ou não? Não é maravilhoso? E a pessoa que está do seu lado não é apenas alguém da igreja. É o nosso irmão e a nossa irmã. Não é apenas alguém que frequenta a igreja, mas é a família de Deus. E a pergunta que não quer calar: você conhece o nome do seu irmão? Olha ao seu redor aí, você conhece o nome do seu irmão? Olha para alguém que você não conhece aí, vai, olha lá. Olha quanta gente. Se apresenta aí, por favor. Se você não conhece o nome do seu irmão, pergunta: qual o seu nome? Glória a Deus. Não é bom conhecer o nome dos irmãos? Essa família linda que Deus nos deu. Em 1 Coríntios 12, 27 diz assim: agora vocês são corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Somos o corpo de Cristo. Somos o corpo de Cristo, embora sejamos diferentes, embora com histórias diferentes, origens e culturas diferentes, nós todos trabalhamos juntos, como diz em Filipenses 1, 27, pela fé do Evangelho de Cristo. Todos nós temos esse objetivo. Trabalhar juntos pela fé do Evangelho. E sabe, queridos, cada um de nós traz algo único. Traz algo único de Deus. Não existe ninguém nesse universo com o mesmo DNA seu. Você é único. E sabe, queridos, mas é nessa unidade, dessas diferenças, que o corpo de Cristo se torna completo. Deus chama de multiforme sabedoria. Nessas diferenças, culturas, porque nós, não sei se você sabe, nós somos uma igreja multicultural. Nós temos pessoas de vários lugares do Brasil, de outros países, América Central, América do Sul, da Europa, de Dubai. Enfim, nós somos uma igreja que tem várias nacionalidades, culturas, lugares diferentes. Isso se torna algo lindo para Deus. Diga assim: multiforme e sabedoria de Deus. Essa multiforme, olha a sua volta. Olha que família espetacular. Diga assim: que espetáculo. Que família linda. Agora, é mais interessante você conhecer as histórias, sim ou não?
Quando você senta, hoje eu tive a oportunidade lá na Noite Tanque de sentar nas mesas, conversar, perguntar, onde você veio, como é que é a sua história. É lindo, a gente acaba conhecendo. E nós não estamos aqui para ser todos iguais, mas para unirmos essas diferenças na missão que Deus nos deu, que é fazer discípulos de todas as nações. Essas diferenças unidas fazem esse momento algo especial e maravilhoso. Amém, queridos? Agora, quando é que nós não discernimos o corpo de Cristo? E sabe, amados, quando nós caminhamos desconectados da igreja. Não existe vida cristã do tipo eu e Deus. Como você vê, muitas pessoas falam, não, eu e Deus, eu não preciso da igreja. Não, isso não é verdade. O corpo é a igreja e a igreja somos nós. Diga assim, eu sou a igreja. Eu sou o corpo de Cristo. E o corpo é a igreja e a igreja somos nós. Sozinho eu não sou igreja. Sozinho eu não sou igreja. Jesus, ele não veio apenas para salvar o eu. Ele veio para crucificar o eu e revelar o nós. Ele veio crucificar o eu, o meu ego, o meu orgulho, porque muitas pessoas confundem a cruz. Eu tenho que pegar a minha cruz, eu tenho que sofrer. A cruz não é para sofrer, a cruz é para morrer. Eu tenho que matar o meu ego, o meu eu, o meu orgulho, a minha autossuficiência, justamente por isso que Jesus disse, pegue a minha cruz e siga-me. Ele diz, você vai ter que matar o teu eu. E a cruz veio para justamente isso, matar o nosso ego, matar a autossuficiência, a nossa independência. Sozinho eu não sou igreja. E o Espírito Santo de Deus veio para nós, não para indivíduos isolados. Diz a Bíblia que Jesus disse, vão para Jerusalém, espere até que venha sobre vocês o Espírito Santo. E diz que haviam 500 pessoas esperando. E aí foram passando o tempo, eles foram indo embora, ficou 120. E naquele dia, diz a Bíblia que veio um vento impetuoso e encheu aquele lugar e todos foram cheios do Espírito Santo. Amém? Ele veio para nos unir, para fazer a igreja e transformar as nossas vidas. Amém? Quantos amam o Espírito Santo? Em Romanos 12, 5 diz assim, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, membros um dos outros. Amém? Membros um dos outros. E quando eu não compreendo o Evangelho, como o pastor Léo tem falado, a cosmovisão do Evangelho, sabe o que acontece? Nós vivemos para o eu. Presos para satisfazer a nós mesmos. Eu começo a viver somente para satisfazer aquilo que eu gosto e aquilo que eu preciso. E o Evangelho do Reino troca o eu e o meu pelo nós e o nosso. Ele troca essa autossuficiência de meu, eu, pelo nós e pelo nosso. Não é maravilhoso? E esse que é o verdadeiro Evangelho. Por isso que a Bíblia diz, amai uns aos outros, orai uns aos outros, exortai uns aos outros, animai uns aos outros. Existem milhares de versículos dizendo uns aos outros. E essa comunhão é que vai realmente transformar as nossas vidas. Eu não posso estar sozinho e você não pode estar sozinho. Sabe por que existem tantos conflitos nos relacionamentos e até nos casamentos? É porque deixamos de buscar o que Deus quer e lutamos para fazer o nosso próprio querer. E os conflitos surgem. Toda vez que um princípio bíblico é quebrado, vai haver conflito. E os conflitos surgem quando cada um tenta fazer o que quer e não o que Cristo deseja. Não o que a palavra manda. Agora eu vou dizer algo. Os conflitos não resolvidos, eles enfraquecem a igreja, geram amargura, dão espaço para o inimigo que veio para matar, roubar e destruir, minar os relacionamentos, para isolar as pessoas e deixar as pessoas sozinhas. Esse é o objetivo do inimigo. E por isso que os conflitos, se eles não forem tratados de maneira
correta vai nos afastando das pessoas que Deus colocou do nosso lado. Olha o que diz em Hebreus 12, 15. Diz assim: tenham cuidado para que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brotando cause o quê? Perturbação. E por meio dela muitos sejam contaminados. A raiz de amargura, ela começa no coração. Se manifesta em palavras e termina contaminando. Uma pessoa que está amargurada, ferida, ela não consegue ficar calada. Ela vai falar. E quando ela fala, ela tem essa habilidade de contaminar. Por isso que tem que ter muito cuidado. E eu quero dar um alerta para você. O teu crescimento espiritual, o avanço ou o êxito do teu ministério, vai depender em grande parte da tua capacidade de não se ofender e da tua habilidade de não guardar feridas. Vou repetir. O teu êxito, crescimento, vai depender muito da tua habilidade de não guardar feridas. De não guardar ferida. E da sua habilidade de não se ofender por qualquer coisa. Amém? Quantos querem ser aqui, receber essa unção da pele de rinoceronte? Sabe o que é a pele de rinoceronte? Quantos aqui querem? Que não se ofende por qualquer coisa. Pele dura ali, ó. Pode falar, pode atirar, que eu estou firme em nome de Jesus. Sabe por quê, cara? Nós temos que nos livrar da hipersensibilidade. Diga assim: eu vou me livrar da hipersensibilidade. Eu vou receber hoje uma unção de pele de rinoceronte. Diga aí. Sabe por quê, amados? Às vezes a gente se ofende por coisas bobas. Às vezes a gente se ofende por coisas insignificantes. E o que Deus está nos levando a dizer é o seguinte: você precisa amadurecer. Eu preciso amadurecer. E eu preciso entender que Deus, Ele quer derramar uma unção. Como diz lá em Salmo 133, quão bom e quão agradável que os irmãos estejam juntos em união. União. E aí, amados, participar dignamente da ceia é restituir o pão partido e declarar com a nossa vida que o sacrifício de Jesus não foi em vão. Quando eu estou partindo o pão, eu vou declarar: Jesus, o teu sacrifício por mim, pela igreja, não foi em vão. E nós vamos ter duas opções. A primeira, perdoar e ser livres. Ou guardar amargura e seguir sofrendo. A pessoa amargurada, ela sofre mais e sempre vai sofrendo mais. Por isso que Mateus 6,14 diz assim: porque se perdoarem os outros as ofensas deles, também o Pai Celestial perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem os outros, tampouco o Pai perdoará as ofensas de vocês. Olha como é importante. Não sei se você sabe, nós vamos precisar do perdão de Deus, muitas vezes. Quantos sabem disso? Então o perdão de Deus está condicionado a eu também perdoar. É uma via de duas mãos. Eu perdoo para quando eu chegue diante de Deus pedindo perdão, Ele também me perdoe. Ele está dizendo aqui: se vocês perdoarem os outros as ofensas, o Pai Celestial perdoará vocês. Então eu tenho que prestar muita atenção. Amém? E hoje, antes de celebrar a Santa Ceia, se Deus mostrar para você alguém que você precisa perdoar, talvez os seus parentes, talvez os seus pais, talvez um amigo, talvez um patrão, não sei. Hoje vai ser o dia que você vai sair daqui livre, em nome de Jesus. Talvez você precisa pedir perdão para o seu cônjuge, pedir perdão para um irmão, que você simplesmente se afastou por algo que aconteceu hoje. O Espírito Santo está nos chamando a reconciliar, a liberar perdão, a pedir perdão. Quem sabe você precisa perdoar você mesmo.
Porque muitas vezes nós perdoamos as pessoas, pedimos perdão, mas quando se trata de nós é muito difícil. E hoje o Espírito Santo quer que você também libere perdão para a sua vida. Amém? Quantos podem dizer um amém? Amém. Então você vai ter oportunidade. Nós precisamos entender, amados, que nós somos o corpo de Cristo. E quando ofendemos alguém, estamos ofendendo diretamente a Ele. Olha o que diz em Mateus 25, 40. O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo, que sempre que o fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então tudo que eu faço para um irmão, seja bem ou seja mal, eu estou fazendo a quem? Diga assim bem alto: Jesus. Foi um pouquinho baixo. Vamos de novo. Diga esse nome bem alto. Jesus. Glória a Deus. Então tudo que você faz para um irmão, para um pequenino irmão, você está fazendo a ele. E aí muda completamente a nossa visão em relação aos relacionamentos. Por isso que é importante. O Evangelho não é apenas o que fazemos, e sim como nós nos relacionamos. Esse é o Evangelho. Vertical e horizontal. O meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com as pessoas que Deus coloca do meu lado. É isso que Deus quer. Os relacionamentos. Então, se eu me relaciono bem com Deus, eu vou trazer o meu relacionamento na vertical. Na horizontal, eu vou fazer o quê? Vou me relacionar bem, porque eu vou estar cheio de Deus. Por isso que diz: amará o seu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus eleva o padrão. Quando Jesus vai dar, ele fala: agora vocês vão amar uns aos outros como eu os amei. Olha só, antes amar como a ti mesmo, mas agora o nível é outro. Diga assim: o nível aumentou. Agora é amar como Jesus amou. E como que Jesus amou? Se entregando, sacrifício, amou até o último momento, entregou a sua vida para que eu e você tivéssemos vida. Amém? E sabe, amados, cheio de Deus, você vai sair para os relacionamentos, não para cobrar, não para exigir nada das pessoas, mas para ser um canal de bênção, para que a vida de Deus possa fluir. Você lembra quando o pastor Douglas falou sobre a marmita? Quantos estavam aqui? Sobre a marmita. Daquele menino que levou 2 peixes e 5 pães. Ele levou aquela marmitinha. Deus pegou aquilo lá e transformou numa grande abundância de alimento para todo aquele povo. 5.000 homens, mais crianças e mulheres. E interessante porque a marmita é de manhã. Você prepara no seu devocional, como nós aprendemos, aquele momento que você tem, a palavra que você recebe, e aí você sai. E aí Deus fala: eu vou usar essa sua marmita para abençoar essas pessoas que eu coloquei no seu caminho hoje. Não é tremendo isso? Então aqui, quantos estão preparando a marmita de manhã aqui, antes de sair? Então é importante esse devocional, é importante a gente poder ter o tempo com Deus. Porque se eu estiver bem com Deus, eu vou conseguir estar bem com as pessoas. Se eu não estiver bem com Deus, eu vou sair machucando, ferindo, cobrando, exigindo. Isso vai ser o contrário do que Deus quer. Por isso que é importante o quê? Amar a Deus, ter o seu tempo. Então, amados, como nós vamos participar dignamente da ceia do Senhor? E a primeira coisa está em Efésios 4:16 em diante. Diz assim: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Então o que ele está dizendo, que participar dignamente da Santa Ceia, da ceia do Senhor, é entender que um corpo saudável é aquele que cada parte cumpre a sua função. Cada membro cumpre a sua função.
vem aqui pensando em como eu posso servir. E o Evangelho de Deus nos chama a pensar diferente. Os dons, habilidades, talentos que recebemos não são para nós, são para servir, são para abençoar. Palavra de conhecimento, de ciência, profecia, palavra de sabedoria, tudo existe para edificar a vida do próximo. Você crê nisso? Tudo que você recebeu não é para você. Diga aí para a pessoa que está do seu lado, não é para você, diga aí, com muito amor. É para abençoar e servir. Então, amados, qual é o problema? O problema é que muitas vezes pensamos só nos benefícios. Aí nós temos aqui a igreja dos lares. E aí eu penso, qual a melhor igreja dos lares? Quem prega melhor? Onde eu vou ser mais abençoado? E sabe por que isso? Porque existe um coração que é enganoso e egoísta. Sempre vai pensar o quê? O que vai ser melhor para mim? Onde eu vou me sentir melhor? E aí a gente é acometido da síndrome do Gersão. Acho que ninguém conhece isso. Essa é dos anos 80, agora eu estou denunciando a minha idade, né? Estou denunciando. Nos anos de 80 havia um jogador de futebol da Copa do Mundo chamado Gerson. E o Gerson fez uma propaganda de um cartão de crédito. E aí ele era carioca, ele dizia assim, olha, ele falava bem do cartão e no final ele falava assim, eu gosto de levar vantagem em tudo, certo? E parece que isso impregnou naqueles baby boomer, naquela geração, que o Brasil, todo mundo só quer levar vantagem. Por isso que está a situação que está, por isso que existe tanta corrupção, tanto problema, porque parece que essa moda pegou, eu quero levar vantagem em tudo, certo? Ó, não tenho nada contra os carioca não, tá? Quem é carioca aqui, só estou falando o exemplo do Gersão. Mas em nome de Jesus, nós repreendemos a síndrome do Gersão aqui, em nome de Jesus. Aqui ninguém quer levar vantagem. E Deus vai mudar o coração dessa geração. E nós vamos começar a trazer uma nova cultura de dar, de servir, de abençoar, de poder fazer diferença para acabar com a corrupção, acabar com o jeitinho brasileiro, o suborno e as coisas que acontecem no nosso país. E aqui também, em nome de Jesus. Quantos querem fazer parte dessa nova geração? Em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. E sabe, queridos, discernir o corpo é escolher estar conectado, servindo, derramando, não apenas recebendo. Porque se você recebe, você vai ser acometido de outra síndrome, chamada síndrome do mar morto. Por quê? Esse mar tem esse estranho nome. Nós tivemos lá em 2014. É lindo o lugar. Você vê a água assim, é transparente. E aí, o mar morto, ele recebe as águas do Jordão. E só recebe. Não deságua, não tem aonde sair as águas. Só por evaporação. E ali, a densidade de minerais e sal é tão grande que tudo que entra naquele mar morre imediatamente. E aí eu fui fazer uma experiência. Depois de andar pelo deserto, de andar pelos lugares, eu me esfolei, estava todo arranhado, tinha caído, machucado o joelho. E eu entrei na água e lá está escrito, não splash, não faça barulho. Meu amigo, eu entrei e fui dar um mergulho, porque é uma água transparente. Quando eu mergulhei, meu amigo, parecia que eu tinha mergulhado dentro de 1 litro de álcool. Por causa da densidade de sal, eu comecei a gritar e comecei a querer sair. Só que a água é tão densa que você não consegue sair, porque é como você estiver flutuando, você não consegue, é um negócio super estranho. A densidade da água. E o mar morto, muitas vezes, é o que acontece. Quando nós só recebemos, e passa ano, e entra ano, eu só recebo, e eu não dou, e eu vou segurando, e se você sabe que água parada, dá o quê? Dengue. Dá problema. Então eu preciso o quê?
deixar fluir. Você recebeu pouco, começa a dar. Recebeu mais, começa a dar. Começa a dar. Deixa a água fluir. Como diz a palavra, do meu interior fluirão rios de água viva. Amém? Deus quer que do teu interior saia essa água para abençoar, para mudar as circunstâncias, para mudar os ambientes, para mudar a atmosfera de onde Deus tem dado. Diga assim: Senhor, eu quero em nome de Jesus. Diga comigo: eu quero que do meu interior flua rios de água viva, em nome de Jesus. Eu repreendo toda a síndrome de mar morto, em nome de Jesus. Sabe, queridos, o Evangelho, ele nos leva a pensar diferente. Onde eu vou ser mais útil? Qual a igreja dos lares que realmente precisa do meu apoio, da minha oração? E quando nós entramos aqui por essas portas, nós não devemos pensar o que é bom para mim, mas o que é bom para nós. Onde a igreja tem mais necessidade hoje? E a igreja não é aonde eu vou sentar, ou o que vou receber, mas sobre como eu posso oferecer os meus dons ao corpo de Cristo. Isso é a igreja. Amém? Quantos querem abençoar essa comunidade? Agora, a segunda coisa que eu aprendo para poder participar dignamente da Santa Ceia, se encontra em 1 Pedro 4,8. Diz assim a palavra: sobretudo, tenham amor intenso uns com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. E sabe, queridos, é muito importante você entender esse princípio que o apóstolo Pedro está nos dizendo. O amor, ele cobrirá uma multidão de pecados. E ele diz que não é qualquer amor, é um amor intenso. E o amor verdadeiro, o outro, não existe para satisfazer as minhas carências e as minhas necessidades, mas para receber o amor que Deus me confiou para repartir. Você existe para que eu possa derramar o amor de Deus que está em mim. Você existe para derramar o amor de Deus que está em você na vida dos outros. E quanto mais você deixar esse amor fluir, mais você vai viver alegre, mais você vai entender o propósito, você não vai ter depressão, você não vai ter angústia, porque o amor vai encher o seu coração. O egoísmo, sim, traz depressão, angústia, sofrimento, mas o amor, ele liberta em nome de Jesus. E ser igreja é participar, é transbordar do amor de Deus sobre cada um dos nossos irmãos. E quero te dizer algo, queridos. A verdadeira pregação não está só no púlpito, mas está em nós, através do amor de Deus fluindo nas nossas vidas. O amor de Deus fluindo nas nossas vidas. Essa é a verdadeira pregação. E as pessoas, elas não vão lembrar muito do que você falou, mas de como você as fez sentir. Vou repetir, as pessoas não vão lembrar muito do que nós falamos, mas de como elas se sentiram quando estiveram conosco aqui. Quando estiveram convivendo conosco no nosso trabalho. Como as pessoas se sentem quando eu me aproximo de um inquilino meu ou de um amigo de trabalho. Como essa pessoa se sente quando eu chego perto dela. E é isso que vai marcar as vidas. E quem chega aqui na igreja, ainda que não conhece a Deus, raramente vai lembrar da mensagem. Mas lembra do abraço, lembra do copo d'água, lembra do sorriso, lembra do amor que está fluindo no nosso meio. E é isso que vai fazer a diferença no corpo de Cristo. Essa presença e esse amor fluindo no nosso meio, o abraço, poder dizer para essa pessoa que ela é importante e que Deus a ama. E é isso que vai marcar. Porque sabe aí, amados, você vai olhando aí fora, o mundo, o que mais procura não é um sermão, é uma família. Eu estava conversando com um casal que veio de Orlando, eles não são cristãos ainda. Ainda não, mas em nome de Jesus vão ser. E elas estavam me contando como eles são solitários lá.
Os brasileiros que não têm muito Deus, eles têm medo um do outro, eles não se relacionam muito, eles têm uma certa preocupação, vivem isolados. E aquilo me tocou, eu falei, puxa vida, a gente tem tanta comunhão aqui, tanta amizade, tanto amor no nosso meio, que eu já me esqueci que aí fora as pessoas vivem assim, isoladas, com medo umas às outras, com medo de ser denunciado, com medo de ser traído, com medo. E sabe, amados, aí existe uma sede aí fora de pertencer e ser família. Todos querem pertencer. Por que você acha que um adolescente, um jovem, entra nas drogas? É porque ele quer droga? Não. É porque ele quer pertencer. Ele quer fazer parte. E ele está ali, então ele vê aquela turma e todo mundo fazendo aquilo, então ele quer pertencer àquele grupo e ele acaba entrando. Por isso que nós temos que ser a família de Deus. E ter os braços abertos para receber todos aqueles que estão sedentos, com fome e com sede de Deus, para pertencer a essa família. Amém? Quantos querem isso em nome de Jesus? Agora, queridos, a maior prova do amor está no erro do outro. Quando você falha comigo, aí vai ser provado o nosso amor. É quando você falha que sabemos se é amor ou se é interesse. O interesse, ele abandona. Acabou, xizinho nas costas. Já não vou mais me relacionar com essa pessoa, me magoei. Mas o amor cobre pecados. Deixa eu explicar para você o que é isso. Não é acobertar. Acobertar é o seguinte, olha, ninguém viu, fica tranquilo, não fala para ninguém. Agora cobrir significa andar a segunda milha, exortar em amor. Levar a pessoa ao arrependimento, não desistir da pessoa, seguir lutando e orando para que a pessoa possa ter um encontro e se arrepender dos seus pecados. É por isso que nós estamos aqui, para apoiar uns aos outros, para que a palavra diz em Hebreus, exortando-se todos os dias, para que ninguém caia no engano do pecado, amém? Então isso é cobrir, isso é abençoar, não acobertar. Acobertar é outra coisa. Olha para alguém do seu lado e diga assim, pode errar comigo e eu vou continuar te amando. Vai, com muito amor, vai. Principalmente os cônjuges aí, vai. Os casais. Pode falhar. Pode falhar comigo, eu vou continuar te amando. Pode errar, eu vou continuar te amando. Não vou me divorciar de vocês. Eu vou receber hoje essa pele de rinoceronte em nome de Jesus. Eu não sei se você sabe, pastor tem ratings, não? Aí tinha um problema, o rapaz chegou, falou, nossa pastor, como eu amo a sua vida. Olha, eu senti quando eu cheguei aqui na igreja, eu vi uma pomba, eu vi o Espírito Santo. E aí falei, meu filho, é para a glória de Deus, né? Tudo bem, amo você, bem-vindo. Aí depois eu fui exortar ele. Que ele começou a mandar texto para as meninas da igreja, e aqui eu falei, olha, aqui não funciona desse jeito, querido. Se você realmente tem interesse em alguém, você tem que orar, você tem que primeiro orar, depois você tem que buscar o teu discipulador, falar qual a sua intenção, para a gente depois saber se é de Deus. Ele se ofendeu, falou, eu sabia, pastor, você estava aqui, agora você está aqui, aquela pombinha que eu vi não era pombinha, era uma galinha, era um demônio. Aí o que eu fiz? Falei, meu irmão, me perdoa, mas eu tenho que exortar você. E aí ele se magoou e foi embora. Mas eu fiz a minha parte. Porque a gente, como pastor, a gente tem que estar o quê? Protegendo o rebanho, sim ou não? Todos nós aqui fazemos parte. Se a gente vê alguma coisa errada, nós vamos apoiar. E aí, Léo, vai se preparando, porque pastor tem rate, viu? Você vai sofrer algumas coisas assim. Mas em nome de Jesus, você tem a pele de rinoceronte já. Sabe, queridos, o maior exemplo é a cruz. Deus tinha todos os argumentos para nos abandonar, mas nunca desistiu. E Ele decidiu ficar. Nós éramos pecadores e Ele morreu, ainda nós sendo pecadores, para que nós pudéssemos ter vida e poder chegar diante de Deus e dizer, Senhor, obrigado por ter dado a vida por mim. E assim, quando alguém erra conosco, nós temos todos os argumentos
para ir embora. Mas o Evangelho de Deus nos dá todos os argumentos para permanecer aqui. E nós estamos aqui, vamos continuar juntos, em nome de Jesus. Já faz 26 anos que nós estamos nessa comunidade. E cada vez mais Deus tem abençoado e tem queimado o nosso coração de amor pela vida de vocês. Por essa igreja, por essa família. Eu não estou falando dessas paredes, estou falando da vida que Deus tem trazido, pessoas que Deus trouxe exclusivamente para pertencer a essa família. Você é parte dessa família, sim ou não? Você quer pertencer a essa família? Seja bem-vindo. Sabe, amados, agora a terceira e última coisa para que a gente possa participar dignamente da ceia do Senhor. 1 Pedro 4, 9 a 10. Diz assim: sejam hospitaleiros uns com os outros, sem murmuração, que significa não reclame, não murmure. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, como bons despenseiros da multiforme e graça de Deus. Não é maravilhoso? Deus está dizendo, eu tenho a chave da despensa, e eu estou dando na tua mão. Despenseiro significa aqueles que vão ter a chave da despensa de Deus. O que você precisa hoje? Qual é a tua necessidade? Levanta assim a chavinha, ó. Fala assim, Deus me deu a chave da despensa. Eu posso pedir, eu posso orar e posso abençoar. Para isso que ele diz, sejam dispenseiros da multiforma. E Pedro nos chama a uma vida prática de comunhão. Ele diz assim, abra suas casas. Compartilhe a vida, aprofunde os relacionamentos. E só crescemos como igreja quando estivermos dentro da vida um do outro. Sozinho, isolado, eu não vou crescer. Mas quando eu me relaciono, quando eu convivo, sabe, amados, por isso que é tão importante, nós temos falado e repetido, a igreja dos lares. Essa é a base da igreja, desde a igreja primitiva. E hoje o convite que o Espírito Santo me traz aqui para fazer a você, mais do que participar, é que você possa pertencer a essa família. Nós fomos feitos para ser família, e esse é o lugar de viver isso. Agora deixa eu dizer, família não é algo romântico, ser família não é algo romântico, poético, é desafiador. É desafiador. Família vai ter atrito. Como diz, ferro com ferro, ferro afiando ferro, vai sair chispa, faísca. Vai ter briga, mas continua sendo família. Diga assim, continua sendo família. Não é desafiador? Tão diferente, pessoas tão diferentes convivendo nesse ambiente, mas é o poder de Deus se manifestando em nós. E como eu sei que eu sou parte da família? É quando eu posso entrar à vontade na casa de alguém e essa pessoa entrar à vontade na minha casa. A pessoa poder entrar na minha casa, sentar na minha poltrona predileta, sentar no meu lugar onde eu sento na minha mesa, abrir a minha geladeira. Isso é pertencer. E falar em abrir geladeira, meu irmão, tem algumas casas aqui que é uma maravilha abrir a geladeira. Tem um casal aqui que eu amo abrir a geladeira deles, que é o Zé e a Tânia. A Tânia, sempre eu vou na casa dela, o que eu faço? A primeira coisa, eu abro a geladeira. E eu falo, uau, por onde eu começo aqui? Por onde eu começo? Porque não é verdade, tem uns irmãos e irmãs que têm dons de culinária, o negócio é impressionante. A minha geladeira não tem muita comida metabólica ali, zero, coisa zero, saladinha. Aí eu vou na casa dela, é uma alegria, eu falo, é hoje. Hoje eu vou estourar a boca do balão, vamos dizer. Mas é uma bênção, cara, poder abrir a geladeira. Você tem coragem de abrir a geladeira da casa do seu irmão? Tem? Olha, tem um que tem, outro não tem. Não significa que você vai chegar lá de qualquer maneira, significa convivência, relacionamento. Pouco a pouco você vai convivendo. E sabe, queridos, deixa eu dizer para você, a hospitalidade, ser hospitaleiro, é intencional. A vida é corrida. Nós trabalhamos muito. E se deixarmos isso no automático, nunca vamos abrir nossa casa. Essa é a verdade, a gente se acomoda. E
eu quero dizer para você, decida hoje. Decida hoje. Diga para o seu irmão, decida. Toda semana, participe, abra suas casas, conviva, convide um casal, convide uma família, um irmão. Comece a conviver de maneira livre. E outra coisa, não complique. Diga aí para a pessoa assim, não complique. Hospitalidade não é luxo. Ah, pastor, eu não vou levar na minha casa porque eu não tenho móveis. Nós não estamos lá por causa dos móveis. Nós estamos lá para poder sentar, que seja no chão, mas ter um tempo dentro da sua casa, naquele seu ambiente, no seu lugar, na sua casa, e poder olhar nos olhos e conviver. Então diga assim, não complique. Nós temos um casal que tem um dom, que é o Fred e Roberta. Eles estão viajando. Quantos conhecem o Fred e Roberta? Sim ou não? Então, se você quer aprender um pouco de como ter essa unção, se aproxime desse casal. Fala como é que vocês fazem. Por que toda semana vocês estão com gente na casa de vocês? Como é que vocês conseguem? E isso é o que vai nos ajudar a ter essa comunhão. Nós não vamos precisar, amados, inventar motivos para estar junto. Comida, evento, programa, mas eu quero te dizer que o verdadeiro motivo é sermos mais parecidos com Jesus. O verdadeiro motivo é sermos parecidos com Jesus. E quanto mais nos parecemos com Ele, mais queremos estar juntos. Pode aumentar um pouquinho aí o som. Quanto mais nos parecemos com Ele, mais queremos estar juntos. Sim ou não? Uma unção de alegria. E assim a comunhão se torna real. Quero convidar o Ministério de Louvor para vir aqui. Em João 17:22 diz assim: e eu lhes dei a glória que tu me destes, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O que Jesus está dizendo, e presta bem atenção no que eu vou te dizer, é que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviastes. Jesus disse. E o mundo não vai conhecer a Deus pelos discursos, mas pela unidade e pelo amor. Quanto mais unidos e mais amor nós derramarmos, mais o mundo vai conhecer a Jesus. E o convite que eu quero fazer para você hoje: seja igreja conosco, misture a vida, caminhe junto. No domingo, cada um exerce o seu dom, mas é nas casas, frente a frente, que realmente nós vamos conseguir ser igreja. É ali que nós olhamos nos olhos, partilhamos a vida e experimentamos a presença de Deus de forma real, que tudo transforma. A igreja de verdade, a gente olha no rosto um do outro, conhece o nome, conhece as dores, as lutas, mistura a vida, senta no sofá, aleluia, abre a geladeira e compartilha o que tem. Não é maravilhoso? Cada um tem espaço para servir, para falar, para usar os dons que Deus deu. E eu quero hoje, amados, te convidar a fazer parte da igreja, não de um ponto de pregação, como o pastor Léo tem falado, mas da igreja gloriosa de Deus, uma família do Pai, corpo do Filho e a morada do Espírito Santo. Repita assim comigo: a família do Pai, o corpo do Filho e a morada do Espírito Santo. Salmo 133, e eu quero que todos possamos ler juntos. 1, 2, 3. Ali. Agora você vai personalizar. Você vai dizer: aqui o Senhor
ordena sua bênção. De novo, aqui, o Senhor ordena sua bênção e vida para sempre. Eu quero orar. Lembra que eu falei no meio da mensagem que hoje era dia de liberar perdão? Eu quero fazer essa oração antes de nós ministrarmos a Santa Ceia. Queria que você fechasse seus olhos. Se Deus trouxe algum nome, se Deus trouxe alguma situação, eu quero orar para que hoje você possa liberar perdão, quem sabe pedir perdão. Senhor Jesus amado, em teu nome, dá-nos coragem para dar o primeiro passo. Se houver algo em que eu preciso mudar, mostra-me, Senhor. Mostra-me, Deus. Fala ao meu coração. Guia as minhas atitudes. Senhor, eu trago diante de Ti a pessoa com quem eu preciso me reconciliar. A pessoa que eu preciso pedir perdão. Dá-me sabedoria, Deus. Humildade e força. Abre os meus olhos para ver como Tu vês. Mostra-me qual é o próximo passo, a ligação que eu devo fazer, a porta que eu devo bater. Capacita-me, Senhor. Em nome de Jesus, eu libero agora perdão. E também peço perdão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está liberando você nesse momento. Deus vai dar oportunidade para você. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero fazer mais uma oração antes de participarmos da Santa Ceia. A palavra de Deus diz que se com a nossa boca confessarmos que Jesus Cristo é o Senhor, crendo no nosso coração, nós seremos salvos. Porque com a boca eu confesso para a salvação, com o coração eu creio para a justiça, mas com a minha boca eu confesso para a salvação. E hoje eu quero dar a oportunidade, você que nos visita, você que está aqui, talvez você que esteja assistindo em algum lugar, que está só, para que você possa fazer parte dessa família. Não estou falando de uma religião, estou falando de um relacionamento pessoal com Deus. Jesus diz em Apocalipse, Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se ouvires a voz e abrires a porta, eu entrarei na sua casa, cearei contigo e tu comigo.